Pai Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Glórias a Deus, um prazer estar aqui novamente, ficar aqui um tempo com vocês, falarmos de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, mas um tema necessário para os nossos dias. É preciso ter realmente sabedoria e entendimento quanto a isso, e é isso que eu quero trazer para vocês, um pouco de luz quanto a esse tema. Vamos só esperar o pessoal começar a entrar aqui. Iris Fabrícia já está por aqui. Minha irmã ganhadora da camiseta do Vinde a Mim, que nós sorteamos no sábado passado. Ela só está me devendo a foto vestida com a camiseta, né? A paz do Senhor, Jonatas, meu amigo. Estou esperando a visita de vocês, um almoço, sei lá. Estou esperando há um tempo já, viu, Jonatas? Você e a Adriele, a Drica, estão devendo aí, tá? Saudade da tua mãe também. Glórias a Deus. Tiago, meu amigo, meu irmão, meu filho. Muito bom tê-lo aqui. Glórias a Deus. A Miriam também está conosco. Maravilha. Só preparar aqui tudo e esperar os irmãos já começarem a entrar. Tem alguns irmãos para chegarem aqui também. E lembrando que hoje nós estamos também com sorteio. Na verdade, 2 sorteios hoje, né? Então, um homem e uma mulher hoje vão ser presenteados, algo bacana, algo top. O homem vai ganhar aí um corte de cabelo e uma barba aí, aparar a sua barba, fazer sua barba na Barbearia Calaça, aqui no Jockey Club, aqui no IP, ao lado do Hotel Ótimo. E as mulheres vão concorrer a uma escova e hidratação ou uma escova e um corte lá no espaço de beleza Lady Bean. Então fiquem comigo aqui que a gente vai sortear para todos que estiverem assistindo a live e participarem também, deixando uma hashtag que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Só fechar o volume aqui do notebook, que aqui no notebook eu acabo vendo, respondendo, interagindo com vocês, tá bom? Glórias a Deus. Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de lutas. É certo que na nossa vida nós passamos por lutas, mas em cada luta nós temos a certeza da vitória, e em cada luta também, cada adversidade, Deus vai forjando o nosso caráter e nós vamos aperfeiçoando a nossa fé. E por isso que é tão importante a luta, né, na vida do cristão. Porque cristão que não luta, alguma coisa aí tá errado. Cristão que não passa por provas, por situações inesperadas às vezes, que nos pegam de surpresa, tem alguma coisa errada. Porque toda a história do cristianismo, dos homens e mulheres de Deus, foram marcados, né, por momentos de prova, por momentos que eles tiveram que realmente provar a sua fé e provar que seguiam fielmente a Cristo. O tempo está corrido aí, aqui também está corrido, mas a gente vai encontrar uma maneira, vai encontrar um tempo aí, nem que seja de madrugada, tá bom? Muita saudade de vocês, tua mãe, teu pai, são bênção na minha vida. Eu glorifico a Deus por vocês. A gente já vai começar, tá, pessoal? Deixa eu só fixar aqui o negócio aqui na live. Prontinho, tudo pronto. A paz do Senhor, minha irmã Regina. Tudo bem com vocês? Tua mãe tá bem também?
Glórias a Deus. Eu acho que agora já posso fazer uma visita, né? Já estou curado do Covid, já não tem perigo de transmitir para ela. E qualquer hora eu estou aparecendo aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Já se passaram aí quase 5 minutos. Ou vamos esperar mais 5 minutos para a gente começar a entrar nesse tema, entrar nesse texto, tá bom? Eu quero te fazer um convite, você que está aí com a gente acompanhando essa live, compartilhe essa live agora aí no teu perfil, tá bom? Para que a gente possa alcançar mais pessoas também. Faz isso para mim, por favor, tá? E você que quer participar, opa, pastor Adelmo Menezes, ô glórias, Pai Senhor, Shalom, meu pastor. Tudo bem? Já recuperou aí o senhor também? Como é que está a situação? Deus possa abençoar a sua vida. Então, reforçando o pedido, compartilhe essa live aí no teu perfil para que nós possamos alcançar mais vidas. E a hashtag de hoje vai ser a mesma do sábado passado. Você que quer participar desse sorteio, você homem que quer ganhar aí um corte de cabelo, fazer a tua barba lá na Barbearia Calaça, melhor barbearia da região, é aqui no IP, do lado do Hotel Ótimo. É só você digitar aí, hashtag eu quero. E você, mulher, que está querendo ganhar aí uma escova e uma hidratação, uma escova e um corte, lá no Espaço de Beleza Lady Bean, é só você comentar também, hashtag eu quero. Então já pode começar a comentar. Eu vou fazer o sorteio, a exemplo da semana passada, eu vou fazer o sorteio amanhã, vou fazer uma live amanhã rapidinho só para sortear e para que você possa ver realmente quem ganhou, se foi você. E o ganhador eu vou entrar em contato para passar aí o contato tanto do Pedro lá da Barbearia Calaça, como da Lady lá do Espaço Lady Bean, para você já entrar em contato e agendar um horário com eles, tá bom? Pastor Adelmo, todos bem, graças a Deus, que bom, glórias a Deus. Aí ele já está querendo ganhar de novo. A Cíntia, seja muito bem-vinda, Cíntia, minha irmã. E falar na Cíntia, próximo sábado nós temos um sorteio também na próxima live. E quem nos abençoou com um kit aí da Natura foi a irmã Cíntia. A gente sabe que a Natura está polemizando bastante, muitas pessoas começaram a discutir devido àquela campanha do Dia dos Pais com a Tammy Gretchen, mas são produtos bons e eu sei que o ganhador vai gostar do produto. É um kit feminino, então já sabe, meninas, que vocês vão concorrer no próximo sábado. E se for um homem que ganhar, pode presentear aí sua namorada, sua esposa ou sua mãe, né? Sempre tem alguém aí para você presentear. Glórias a Deus. Divino de Jesus, seja bem-vindo também. Vamos lá? Vamos começar a debater aqui. E eu quero nessa live que vocês participem, tá? Eu já quero dizer, deixar bem claro que eu não quero aqui atacar A ou B. Estou trazendo algo dentro da Bíblia, daquilo que a Bíblia mostra que é reino de Deus, e contrastando com o que nós temos visto por aí, que temos visto em vários lugares, para ver se realmente nós estamos vivendo o reino de Deus ou reino de homens. Então, não estou aqui para atacar ninguém, para atacar nenhum ministério, mas vamos ficar baseados, fundamentados pela palavra de Deus, pela Bíblia, tá bom? E eu quero que você participe comigo, se você tem algum ponto de vista a observar, a colocar aí, eu vou ler aqui também, a gente vai interagir juntos, tá bom? E se você também tem um tema para que nós possamos debater ou explanar no próximo sábado, na próxima live, também deixei no comentário, tá bom? Que a gente vai tentar trazer todas as dicas aí, todas as opiniões, os temas que vocês colocarem, a gente vai trazer. Se forem mais de um, a gente vai trazer consecutivamente nas próximas lives, tá bom? Então vamos lá? Você está com sua Bíblia aí na mão? Bíblia é a nossa bússola, Bíblia é a palavra da verdade, é nela que nós temos que confiar em todo o tempo, tá bom? Mateus capítulo 11, eu quero começar para falar desse tema dentro deste trecho, dessa passagem aqui da Bíblia. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2, e isso vai trazer uma luz aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: E João,
ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Ou esperamos outro? Essa é a pergunta que João Batista manda os seus discípulos fazerem a Jesus enquanto João Batista estava preso. E a resposta de Jesus é o que eu quero destacar aqui. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Versículo 5. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Versículo 6, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Por que eu frisei o final do versículo 5? Porque essa é justamente a chave para o nosso entendimento daquilo que é o reino de Deus, daquilo que faz parte realmente do reino de Deus e que, infelizmente, muitas pessoas hoje estão deixando de lado, estão deixando de viver para viver outras coisas que não é reino de Deus, tá bom? Então, o que seria o reino de Deus? O principal ponto quando se trata de reino de Deus é entender os preceitos, as ordenanças e a vontade de Deus para nossas vidas, a vontade de Deus para o homem. E se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver vários momentos, várias passagens onde Deus ele deixa algo bem claro. E isso está sendo também menosprezado por muitos. Eu quero trazer aqui primeiro Tiago, capítulo 1, versículo 27, onde diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então essa já é uma ordenança de Deus. Tiago aqui ele já frisa isso novamente, porque é algo falado em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo. E Tiago aqui ele frisa novamente: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aí a gente vai lá para o Salmo 146, versículo 9, diz que o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Eu acho que você já está conseguindo pegar aí aquilo que eu quero dizer. Mas vamos ler mais algumas coisas aqui. Isaías, capítulo 1, versículo 23 diz: seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Muito forte isso aqui, que o profeta Isaías relata no capítulo 1, versículo 23 do seu livro. Aí Deuteronômio, Pentateuco, Lei do Senhor. Deuteronômio 10, versículos 17 e 18 diz: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Então eu destaquei aqui algumas passagens para que você possa pegar aí aquilo que nós vamos tratar e aquilo que é concernente ao reino de Deus, tá bom? Então, vamos começar a debater aqui. Primeiro, reino de Deus, aquilo que Deus quer de nós é o quê? Que nós possamos ser ajuda, que nós possamos ser auxílio, que nós possamos ser provisão para aquelas pessoas que estão em nossa volta. O próprio Cristo, em todo momento da história, o seu ministério aqui na terra, ele jamais deixou ninguém desamparado. Ele multiplicou pães e peixes, ele pagou impostos, ele manda que Pedro vá e lance um anzol e o primeiro peixe que pegar,
ele pegue uma moeda dentro ali da boca do peixe e pague o tributo que era necessário, que era uma ordenança. Então ele cumpre a lei em todos os sentidos e ele não deixa que nada possa tirar a verdade do seu viver, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele pregava e aquilo que ele era. Então a gente vai começar a entender por aí. Então Deus, ele desde o início, ele tem trazido para nosso conhecimento essa ordenança de cuidar dos menos favorecidos, cuidar dos esquecidos, cuidar das pessoas que estão jogadas, que não têm auxílio, que não tem ninguém por eles. Por isso que Deus, desde o início, desde o Antigo Testamento, ele vem batendo nessa tecla de cuidar do órfão, cuidar da viúva, fazendo disso uma ordenança para os nossos dias. Tá? Quero deixar aqui outro texto, agora já, para que a gente possa entrar também nesse assunto. O que nós temos visto hoje, que vem acontecendo na maioria dos lugares, o ego do homem se colocando acima da palavra de Deus, acima da ordenança de Deus, e trazendo algo que não é bíblico, que não é vontade de Deus, entronizando isso em seus templos, em seus ministérios e esquecendo realmente o que é reino de Deus. Eu quero começar destacando aquilo que nós temos visto muito hoje em dia, que são os artistas gospel, as estrelas gospel, aquelas pessoas que cobram valores exorbitantes para poderem pregar a palavra ou para poder cantar, louvar em uma determinada igreja, em um determinado evento. E isso é o que tem acontecido muito. Então, assim, se você hoje está entrando ou pensando em entrar no ministério para viver da obra, para viver de ofertas, eu quero te alertar que, primeiro, reino de Deus, obra de Deus, não é para fraco. E outra, não entre jamais pensando em ficar rico. Saiba que ministério dado por Deus é selva. É para homens e mulheres de verdade. Porque você não sabe quanto você vai receber, não sabe se alguém vai te abençoar, não sabe se você vai ter o que comer em certos lugares. Você vai viver por fé e pela fé. O que muitas pessoas hoje estão fazendo é vendo no Evangelho um meio de ficarem famosas, um meio de enriquecerem, um meio de construir impérios, de possuir bens. Mas se nós pegarmos dentro da Bíblia, não foi isso que Cristo nos prometeu. Se nós pegarmos Mateus 10, nós vamos ver ali as instruções de Cristo para os discípulos. Quando ele enviou esses discípulos, tudo ali que Cristo falou, avisou, instruiu eles, que eles iriam passar, que eles iriam viver e aquilo que eles iriam ter que fazer. Então muitas pessoas hoje estão monetizando o reino de Deus, monetizando o seu chamado, como se Deus ele tivesse assinado a carteira dessa pessoa e prometido altos salários. E na verdade não é isso. Deus te chamou, Deus tem te dado algo de graça. Claro, você paga um preço, muitos, né? Nem tantos. Mas são pessoas que oram, que jejuam, que estudam a palavra, que buscam de Deus conhecimento, unção, poder de Deus. Mas você pagou por isso? Quanto que você depositou lá na conta de Deus? Qual foi o cheque, o cartão de crédito que você passou? Não foi de graça? E por que você quer cobrar diante daquilo que Deus te deu? Se a unção é dele, o poder é dele, a obra é dele, o reino é dele, como que você quer estipular valores dentro disso? Lá em Mateus 10 diz, de graça recebeste, de graça dai. Eu não estou aqui falando que você não pode receber uma oferta, eu não estou aqui falando que seria errado se você chamasse alguém para a sua igreja e o abençoasse como oferta, não. Eu estou falando de estrelas gospel que estão elitizando o evangelho e cobrando a cada dia preços, valores mais altos para levar uma palavra ou uma canção em alguns lugares. Agora a gente pega na Bíblia
Qual foi a vez que Jesus, qual foi a vez que Paulo, qual foi a vez que Elias, qual foi a vez que esses homens e mulheres de Deus estipularam valores para fazer a obra de Deus? A Cintia está comentando, e pior de tudo isso, são alguns pastores que alimentam esses lobos e muitas das vezes nos abençoam, não abençoam o ministério daqueles que nascem dentro da sua própria igreja. Pela fama, muitos pastores se corrompem. E eu vou chegar aí também, Cintia. Infelizmente, a gente tem que falar algumas coisas. Então, assim, quando que Cristo cobrou para curar alguém, para visitar alguém, para pregar para alguém? Os homens de Deus, qual foi a vez que eles cobraram? Pelo contrário, quando Naamã vai até Eliseu e leva presentes, leva tesouros para Eliseu, Eliseu não recebe. E Geazi, o moço de Eliseu, que olha para aquilo tudo e enche seu coração de vaidade, que começa a desejar aquelas peças de roupa, aqueles tesouros. Geazi, ele sai escondido, vai até Naamã quando Naamã está voltando para casa e fala, ó, meu senhor, chegou umas pessoas lá e ele pediu algumas coisas aqui. E na hora que Geazi recebe isso, Geazi é acometido de lepra. Então, assim, nós não podemos fazer a obra de Deus esperando um retorno financeiro. Nós fazemos a obra de Deus por gratidão, por tudo que Deus tem nos feito, porque Ele nos concede cada dia para nós vivermos, Ele nos concede graça, nos concede unção nele, nos concede revelações em sua palavra e nos envia para ministrar a palavra àqueles que não conhecem. Agora nós pegamos isso que Deus tem nos dado, colocamos, é como se nós colocássemos em um frasco e quiséssemos vender, estamos oferecendo. Antigamente, eu ficava muito, comecei a ministrar e ficava muito doido atrás de agenda, porque eu queria ir nas igrejas, eu queria, mesmo que a minha intenção não era cobrar oferta nem nada, mas eu queria estar ali naquela ativa, cada dia uma agenda cheia. Às vezes isso é até mesmo para vaidade, para você postar em redes sociais uma agenda mensal, pregação cada dia, 30 dias por mês, cada dia numa igreja diferente, para você se sentir o homem de Deus, a mulher de Deus, e muitas vezes isso é vaidade. Claro, tem muitas pessoas que são usadas por Deus, que têm uma palavra boa, que são pessoas, homens e mulheres de Deus, que não faltam convites para eles, glórias a Deus por isso. Só que muitos, principalmente nos iniciantes, existe uma certa competição no meio evangélico. Pastor Adelmo, deixa Deus te usar. Internet muito ruim, tenho que sair. Amém, pastor. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui, tá bom? Hoje existe uma competição muito grande. Então eu olho para a igreja de fulano e penso, caramba, a igreja dele tem mais membros do que a minha. Caramba, aquele pregador ele está com a agenda mais cheia do que a minha. Caramba, fulano está fazendo mais do que eu. E quando nós começamos a olhar dessa forma, a fazer comparações, nós começamos a desviar do nosso propósito. O reino de Deus não é comparação, não é se fulano é mais usado que você, se a igreja tem mais membros do que a sua, se tem mais visitantes que a sua, se o culto de domingo atrai mais pessoas do que a sua. Não, você foi chamado para fazer a obra de Deus. E mesmo que seja pregando para uma, duas pessoas, enquanto outra igreja tem 1000 pessoas lá dentro, você está desempenhando o papel que Deus colocou sobre a tua vida. Eu não posso ficar comparando isso. Eu não posso ficar medindo isso. Ah, não, mas fulano é mais conhecido, mas fulano é isso, fulano é aquilo e eu não sou. Aí a gente começa a sair do propósito e querer manipular as coisas para estarmos em evidência, em destaque. Uma coisa que eu sempre falo, Deus ele não tem parte com artista nem com estrelas gospel. Ele tem parte com servos que ouvem a sua voz e decidem viver a sua vontade, o propósito de Deus sobre suas vidas, a vontade de Deus sobre suas vidas. Então o que a gente vê é isso. Eu passei por uma experiência não muito boa, na verdade nada boa. Conheci uma certa pessoa pelo Facebook, um homem usado por Deus, cargo ministerial, pertencente a uma determinada denominação, congregação, e ele de repente começou a conversar comigo e me convidou para ministrar na igreja dele. Eu fui, ministrei uma palavra,
Depois ele pegou meu contato e começou a falar, estou arrumando uma agenda em tal lugar para você. Arrumou umas 2 agendas em igreja de pessoas que ele conhecia, eu fui, ministrei a palavra, da forma que eu ministro sempre, nunca estipulei nada. Aí de repente eu quis retribuir isso, e uma vez eu falei, cara, estou querendo te trazer aqui na minha igreja para você ministrar aqui num culto. Aí ele, olha, quando é aqui dentro de Lusiânia é tanto, eu cobro tanto, e quando é para fora que é mais longe eu cobro tanto, que era o dobro do valor que ele estava cobrando. Aí eu parei, olhei assim, não, tá bom, daí eu vou ver aqui uma data e te aviso. Só que eu já descartei. Quando nós colocamos preço à frente do propósito, isso é um erro muito grande. Eu já fui em igrejas ministrar a pé, estava sem carro, com criança no colo, meu filho no colo, fui ministrar, cheguei com o sapato, era preto, sapato, cheguei na igreja, o sapato estava marrom, ministrei, não recebi um centavo de oferta, e glórias a Deus por isso, saí de lá glorificando a Deus, porque Deus é bom. Já fui em igrejas também que ministrei, e depois do culto vieram me entregar uma oferta, e eu não olho, só peguei ali o envelope e coloquei no bolso. Quando eu cheguei em casa, eu olhei para minha esposa e falei, Lívia, para que tudo isso, Lívia? Isso é coisa demais, para que isso? Eu fiquei assim, sem graça daquela oferta que eu recebi, porque eu achei que era demais. Eu fui para ministrar o evangelho, para cumprir aquilo que é um privilégio para mim, ministrar a palavra de Deus, e as pessoas me abençoaram de uma forma que eu achei muito. Só que tem pessoas hoje que começam a estipular valores, colocam o valor acima do chamado, colocam o valor acima do propósito, e isso não é reino de Deus. Aí essa mesma pessoa que eu comentei aqui, de repente quando me viu começando o ministério da Igreja Cristã Discipuladora, quando ele viu as fotos da inauguração da igreja, do templo, aquela coisa toda, aí não falava mais comigo, ficou muito tempo sem dar notícia, sem dar as caras, aí começou a me chamar no Facebook de novo. Ah, e a igreja aí, como é que tá? Tá uma benção, eu vi as fotos. Ah, como é que eu faço? Eu quero ministrar aí. Eu falei, não, eu vou ver aqui uma data para ver se coloca. Ele, não, mas domingo eu vou aí. Eu, não, beleza, venho assistir o culto. Ele, não, mas eu vou para ministrar. Eu, cara, eu não tenho, a gente está começando agora, não tenho como ofertar no teu ministério, não tenho como retribuir, a gente está começando do zero, não estou em condições, não, mas eu vou. E ele começou a forçar isso, dizer, eu vou, como se fosse me obrigar a aceitar que ele viesse pregar na minha igreja. Não é nem eu fazer o convite, é ele me obrigar a aceitar ele para ministrar na minha igreja. Aí eu deixei a conversa lá rolar, depois eu fui lá e acabei até bloqueando essa pessoa para não ter dor de cabeça. Então muitos hoje estão fazendo dessa forma. Pastor André, a paz do Senhor, meu querido, meu pastor, homem de Deus, aprendi muito com o Senhor, amo a sua vida, o Senhor é referência para mim, muito obrigado por estar conosco. Camila, minha irmã, Deus abençoe, a paz do Senhor. Então tem muitas pessoas hoje que começam a medir, a comparar o seu chamado, a comparar a sua agenda, a comparar a sua igreja com a igreja A, a igreja B, e isso não faz parte do propósito de Deus. Se a igreja A está com 1000 membros ali no culto de domingo, louvando a Deus, assistindo ali, cultuando a Deus, e a sua igreja tem 10, glórias a Deus por isso. Você tem que caminhar no chamado de Deus e saber que tudo faz parte de uma construção. Agora você não viu o trabalho que foi para aquela igreja que hoje no domingo tem 1000 pessoas cultuando? Como que ela começou, quanto tempo ela já tem, quanto preço foi pago ali, quantas pessoas se dispuseram aí para as ruas falar de Deus. Aí você já quer começar comparando o seu ministério com o outro, comparando a sua pregação com o outro. E o que tem acontecido muito hoje em dia é que até mesmo para você ter a agenda cheia, você acaba pregando não o evangelho de Cristo, mas pregando uma ministração ali motivacional que vai agradar a todo mundo, para que as pessoas gostem de te ouvir e fiquem te convidando novamente. Você tem que pregar aquilo que Deus coloca no teu coração, aquilo que Deus coloca na tua boca. Eu já fui pregar em igrejas, já fui ministrar em igrejas que eu cheguei assim, sentindo, porque Deus tinha trazido uma palavra, isso recente. Fui ministrar numa igreja para jovens,
E eu fui com uma palavra pesada de confronto que Deus tinha me dado, tinha colocado no meu coração para aquela ocasião. Só que nessas horas, você, principalmente numa igreja de outra pessoa, você fica meio assim, porque não é bom. As pessoas não gostam muito de serem confrontadas, mas eu só prego aquilo que Deus coloca. E de repente eu estava lá e veio um ministério de louvor, começou a cantar, e de repente o vocalista desse ministério de louvor, usado por Deus, veio até mim e fala: e o Senhor manda te dizer, entrega aquilo que Ele colocou na tua boca, porque senão você vai ser cobrado. E naquele momento eu falei: não tem para onde eu correr. Se Deus quer que eu fale isso, eu vou falar isso. Não tem como eu mudar, colocar um açúcar aqui, um mel para ficar mais doce. Eu tenho que pregar aquilo que Deus colocou. E naquilo eu transmiti aquilo que Deus me deu. E Deus fez grandes coisas naquele lugar. Pessoas foram confrontadas e pessoas voltaram a buscar a Deus, se reconciliaram com Deus, pessoas se converteram e é aquilo que Deus coloca na nossa boca. Eu não vou medir a minha ministração para agradar a A ou B. Eu quero agradar a Deus. A minha função, o meu chamado é agradar a Deus, não o homem. Então, assim, primeiro, Deus não tem parte com estrelas gospel. Esse texto que eu li, para a gente entrar aqui, foi justamente isso, por isso que eu destaquei. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Só que estão elitizando o evangelho, pessoas estão cobrando fortunas para pregar a palavra de Deus e o pobre não tem mais acesso. Tem um pregador muito conhecido aí, um ministério muito famoso, que ele agora fez, ele geralmente viaja fazendo algumas ministrações, são gravadas, e recentemente ele fez uma num estádio de futebol e era drive-in, as pessoas tinham que ir com carro, só que as pessoas tinham que pagar para ouvir a palavra. Então, assim, é um homem que eu já ouvi, um homem de Deus, só que essa atitude eu não fui muito a favor. Porque se a pessoa não tem dinheiro, ela não pode ouvir a palavra de Deus. O pastor André, que está aqui, com certeza ele já passou e passa por isso muitas vezes, de ligar, entrar em contato com alguém para levar uma palavra, para ministrar lá na igreja, e de repente as pessoas colocam valores, pessoas que cobram 5, 10, 15, 20 mil, fora um monte ainda de quesitos. Eu, na época, eu estava liderando os jovens da Ademel, entrei em contato com uma certa cantora gospel aí, ela hoje mora nos Estados Unidos. Ela fez tantas exigências, era a passagem dela e da banda dos Estados Unidos para o Brasil, para cá, hotel, alimentação, que isso é o de menos, um valor de oferta estipulado e ainda mandou um croquis de como deveria ser o altar. Então, para receber ela, você ainda tinha que fazer ali o palco, o altar, da forma que ela mandou. Olha as exigências. Onde que você vê Jesus fazendo isso? Eu, pelo menos, nunca vi Jesus fazendo isso. E aqui Jesus destaca, quando João Batista manda seus discípulos perguntarem para Jesus se ele é mesmo o Messias ou se devem esperar outro, ele destaca isso. Aos pobres é anunciado o Evangelho. E por que nós não ministramos aos pobres? Muitos não querem hoje ministrar para os pobres. Outra ocasião, convidei um pregador para ministrar na igreja, na congregação que eu congregava na época, congregação humilde aqui no Jardim Zuleika, e ele combinou tudo, só que chegou no dia, ele cancelou. Depois relatou, e eu fiquei sabendo que ele só ia ministrar em igrejas que tinham pelo menos 500 pessoas presentes no culto. Então isso é muito complicado. Então, um dos problemas hoje que nós estamos vivendo o reino dos homens e não o reino de Deus é quando nós vemos muitas estrelas gospel, é quando nós vemos muitas pessoas colocando valores acima do chamado ou à frente do chamado. Como eu falei, evangelho, chamado de Deus, reino de Deus não é para fracos, é para homens e mulheres que entendem o propósito. É você ir para um lugar sem saber se alguém vai te abençoar, sem saber se você vai receber alguma coisa, sem saber se você vai ter um prato de comida para comer quando é a situação que você tem que viajar, tem que ir para longe. É viver por fé. Agora, muitos hoje se recusam a viver por fé, porque eles só vão se tiver remuneração, só vão se tiver pagamento para eles.
Outra vez conversei com pessoas aqui de Brasília, cobraram 50% para depositar e os outros 50% no dia da administração, pessoas de perto com valores altos. E eu fico pensando, caramba, e aquelas pessoas que não têm condição, aqueles ministérios que não têm condição de pagar, eles ficam sem ouvir a palavra de Deus? Que é isso? Mas graças a Deus que ainda tem um remanescente, algumas pessoas que não se importam, não cobram cachê, não se importam se vão receber uma oferta ou não, mas eles só querem fazer a vontade de Deus. Glórias a Deus por isso, que ainda tem esse pessoal que está fazendo isso. Mas o problema, sabe qual é? Esses que não cobram, eles são menosprezados e pisoteados pelas pessoas. Um amigo meu relatou que recebeu uma ligação um dia, uma mulher convidando ele para ministrar na igreja. E ele falou que ia com o maior prazer e ela perguntou, quanto que você cobra? Isso é até para rir mesmo. E ele falou, não, eu não cobro nada não, se vocês quiserem ofertar tudo bem, mas eu não cobro. Ela, se não cobra então é porque não presta. Imagina isso, olha onde nós chegamos. Se você não cobra é porque eu não presto, sua pregação não presta, sua pregação não vale nada. Olha o nível que chegou. Aí sabe qual é o maior problema nessa situação? Que aqueles que não cobram são menosprezados, são pisoteados. Porque hoje, reino de homem, você percebe também, quando a pessoa ela quer chamar a atenção demais, ela quer brilhar demais, ela é agitada demais, ela mostra algo que ela realmente não é. Ela é uma pessoa em cima do púlpito, mas dentro da sua casa é outro totalmente diferente. Hoje em dia, estamos vivendo o evangelho de exibição. Então, se você é uma pessoa que gosta de se exibir, que gosta de chamar atenção, que tem uma risada legal, que tem um jeito de falar interessante, as pessoas ficam em cima, te convidam para muitos lugares. Agora, se você é aquela pessoa simples, que chega, que prega a palavra de Deus sem muita firula, sem muito enfeite, sem muita gracinha, as pessoas começam a te menosprezar. Mas entenda uma coisa, o evangelho de exibição, ele mata os verdadeiros e exalta os falsos, na maioria das vezes. É como o Coliseu Romano, onde havia aquela festa, aquela coisa, aquela aglomeração, aquele evento muito grande, e era onde os cristãos de verdade eram mortos e os falsos ficavam rindo e batendo palma. Porque evangelho de exibição não muda vida. Evangelho de exibição não traz vida de Deus para a vida de ninguém, não causa confronto, não causa transformação. Evangelho de exibição é só firula, é só pula, é frase de efeito. Porque eu costumo falar, pregar para crente é a coisa mais fácil do mundo. Pregar numa igreja dia de domingo cheia de crente, coisa mais fácil do mundo. Você não tem o que falar, você fala uma palavra de efeito, o povo começa a glorificar, a rodopiar, a pular, aí termina o culto, você pergunta, mas qual foi a palavra? Ah, não sei não, só sei que eu caí 3 vezes, só sei que eu pulei, só sei que eu rodei, só sei que eu fiz aviãozinho. Mas cadê a palavra? Se é a palavra que nos liberta, se é a palavra que nos confronta, se é a palavra que nos exorta, cadê? Não tem. E é por isso que existem muitos cristãos hoje que não suportam provações, que não suportam afrontas, que não suportam problemas, porque eles não têm uma estrutura construída dentro do Evangelho de Deus, porque vivem nessa fantasia de sabor de mel, de que não vão sofrer, de que não vão passar lutas, de que se está passando por uma provação, por um problema, é porque está em pecado. Então todos os homens de Deus da Bíblia viviam no pecado, porque viviam passando por provações, por dificuldades. A gente tem que entender isso. Outro ponto que nós estamos vendo muito nos dias de hoje são impérios ministeriais. As pessoas que estão preocupadas muito com se sobressair. São igrejas luxuosas, são igrejas verdadeiras impérios que você se perde lá dentro, que tem segurança na porta da igreja. Esses impérios, isso é reino de homem, não é reino de Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas se preocupam tanto em construir impérios e se esquecem, muitas vezes, eu não quero aqui generalizar, não quero aqui colocar todos,
porque nós ainda sabemos que existem homens e mulheres de Deus, mas a maioria não se preocupa com as pessoas em sua volta. São pessoas que estão engordando, enriquecendo e para eles basta. E eu te falo uma coisa, o lugar que só um prospera, o lugar que só um é abençoado, o lugar que só um recebe, isso não é reino de Deus, porque Deus ele não abençoa ninguém no individual, ele abençoa para o coletivo. Se ele coloca dinheiro na tua mão, é para que você possa ser provisão para aquela pessoa que está em tua volta e não tem condição. Se ele coloca você em destaque, te leva a alguns lugares de destaque, de honra, é para você ser voz para aquele que não tem. É para você ser auxílio para aquele que está desesperado. E é por isso que ele muitas vezes levanta algumas pessoas, só que muitas pessoas, quando são levantadas, eles esquecem o propósito e começam a se achar os bambambãs. E esse é o maior problema. Aí a gente pega muitos lugares, todos nós já vimos isso, já presenciamos isso, nós pegamos determinados lugares que as pessoas começam a colocar julgo sobre suas ovelhas. Por exemplo, começar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que a gente tem que arrecadar dinheiro, que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí planejam um congresso muito grande. Nesse congresso é gasto valores muito altos, porque chama fulano que é conhecido, que cobra 10 mil para cantar, aí chama aquele que cobra 15 mil para pregar, e chama fulano, e chama isso, e prepara alugações, prepara luz, palco, aquela coisa toda, aí está tudo pronto, mas qual a intenção no coração? É bater no peito e falar, o nosso congresso, o congresso da nossa igreja é o maior congresso da região. Tudo vaidade. E por que eu falo que é vaidade? Porque em muitos lugares que eu já fui, até na hora do apelo, quando tem apelo, que alguma pessoa se converte ou que alguma pessoa reconcilia com Deus ali, eu não vejo ninguém indo até essas pessoas, pegar o nome, pegar o telefone para caminhar com essa pessoa, para acompanhar essa pessoa, porque não importa se ela veio, a gente queria era fazer algo grande para dizer que nós somos os poderosos. Na maioria dos casos é assim. Aí sabe qual é o maior problema? É porque fulano trabalha, se mata, aquele irmãozinho lá humilde, carente, ele trabalha, ele se dedica na obra para fazer uma coisa, fazer outra, para conseguir arrecadar aquele dinheiro. Aí as pessoas pegam esse dinheiro, dão para essas estrelas, para esses artistas gospel, essas pessoas que cobram de valores exorbitantes. Aí aquele irmãozinho que trabalhou, aquele irmãozinho que foi lá, que ajudou a limpar, que ajudou a ornamentar, que ajudou em tudo, carregou caixa de som nas costas, aquele irmão muitas vezes está com a sua despensa vazia, precisando de uma cesta básica. Aquele irmão está doente, precisando de uma medicação. Aquele irmão está com uma conta de água ou luz atrasada, ou até mesmo água ou luz cortada, só que ninguém é auxílio para ele. Aqueles bambambãs conhecidos que vêm só, muitas vezes, pegar ali da igreja, porque muitos não têm mais nem compromisso com Deus, saem com seus bolsos cheios, e aquele irmãozinho lá que ajudou em tudo, que se matou, ele com a conta de água atrasada, a conta de luz, sem arroz na sua casa para fazer um almoço, sem leite para sua criança. Será que isso é reino de Deus? E é por isso que eu destaquei aqui várias passagens na Bíblia, e essa é uma ordenança de Deus, cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar daquelas pessoas que não têm. E para que a gente possa entender mais ainda isso, eu quero deixar aqui 1 Timóteo capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha o que Paulo diz, olha esse alerta de Paulo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ou da sua casa, em outras traduções, negou a fé e é pior do que o infiel. E muitos hoje estão tirando da boca dos filhos
para dar para desconhecidos, para dar para pessoas que não têm compromisso, para dar para pessoas que estão ali por causa de dinheiro e não por causa de Cristo, não por causa do chamado de Deus em suas vidas. Olha a gente indo na contramão daquilo que Cristo nos ensinou, daquilo que Deus nos ordenou, daquilo que Paulo ensina. Imagina você, dentro da sua casa, o seu filho com fome, aí você pega um pão que seria para ele comer, ele com fome, na hora que ele pega o pão para comer, para matar a sua fome, você tira o pão da mão dele e entrega para o primeiro que passar, que nem está precisando, que nem está com fome, que muitas vezes nem vai comer aquele pão e você deixa o seu filho com fome. Isso é certo? Será que isso agrada a Deus? É hora da gente pensar um pouco. O que a gente está vivendo? O reino de homem ou o reino de Deus? Porque o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é você ser provisão, é você ser ajuda, é você ser auxílio àquele necessitado, àquele menosprezado, àquele que não tem condições nenhuma. A irmã Regina está falando verdade, tem igrejas assim mesmo, infelizmente. Essas igrejas são cheias de eu. Eu sou a melhor e vidas perecendo dentro da sua própria igreja. É uma triste realidade. É dessa forma. Você que chegou agora, a gente vai fazer um sorteio. Para os homens, você vai poder ganhar aí um corte de cabelo e fazer a sua barba na Barbearia Calaça, a melhor barbearia da região, aqui no Jockey Club, do lado do Hotel Ótimo. Então, para participar, é só você colocar a hashtag eu quero, tá? Só colocar aí que eu vou fazer o sorteio amanhã e divulgar o vencedor, entrar em contato contigo. E as mulheres vão concorrer a uma escova mais corte ou uma escova mais hidratação no espaço de beleza Lady Bean, no Jardim Gá, em frente à Caixa Econômica, tá bom? Então você pode só comentar aí, hashtag eu quero. Todos vocês que comentarem, eu vou fazer o sorteio com vocês amanhã e entrar em contato com o ganhador, com os ganhadores, né, para passar o contato tanto do Pedro, que é o dono ali da Barbearia Calaça, como da Lady, lá da Lady Bean, para vocês já entrarem em contato e agendar o horário de vocês, tá bom? Então participa aí, só comenta, hashtag eu quero, e fazer mais um convite, compartilha essa live aí no teu perfil, tá bom? Clica aí em compartilhar para que nós possamos alcançar mais pessoas. E você, o que você acha disso que eu estou falando? Eu estou falando besteira, eu estou mentindo, ou você concorda com isso que eu estou falando? Porque tudo que eu estou falando aqui eu trago à luz da Bíblia. A Bíblia é a minha bússola. Não é o meu achismo, não é o que eu quero que seja, mas aquilo que a Bíblia fala. Então, um dos maiores erros, as pessoas estão transformando o reino de Deus em império pessoal, com o seu nome em destaque, muitas vezes com sua foto em destaque, porque ali quem aparece é ele. Nós temos que lutar contra isso, para quebrar esse jugo. E pessoas colocando o jugo nas ovelhas, para que essas ovelhas trabalhem, desempenhem ali alguma coisa para poder arrecadar, para poder lançar na mão das outras pessoas. Isso é um erro muito grande. Então, assim, qual o intuito? Eu acho que o intuito de uma festividade grande é atrair um maior número de pessoas para que a palavra chegue até elas, a um número de pessoas maior, mas com interesse de levar a palavra e essas pessoas conhecerem a Cristo, o reconhecerem como seu único e suficiente Salvador e serem acompanhadas em sua nova vida agora. Só que hoje, outro erro que muitos cometem, ninguém quer gastar tempo com as pessoas. O Hélio está dizendo aqui, grande verdade, já vi visto na prática, infelizmente. Quem quer gastar tempo com as pessoas? Nós vemos situações de líderes que tem uma porta no púlpito e na hora que termina ali, ele entra naquela porta para não falar com ninguém, para não tocar em ninguém. E quando nós vamos olhar na Bíblia, o Evangelho, Cristo, Deus sempre teve isso de tocar, de estar presente. Jesus era aquele que sentava com a prostituta, com o publicano, aquele que tocava em leproso, aquele que se assentava na mesa junto com pecadores, porque ele sabia e entendia que relacionamento transforma vidas.
Como que nós vamos transformar esta geração sem um toque, sem um relacionamento, sem estar perto das pessoas? Como que nós queremos apresentar Cristo para as pessoas se nós não nos relacionamos com ela? E Cristo é relacionamento. Por isso, Emmanuel, Deus conosco, um Deus tão santo que nós, tão pecadores, nos colocamos de joelho e clamamos a Ele, e Ele vem e se faz presente e fica conosco porque Ele quer relacionamento. Mas nós não nos relacionamos. Não porque eu não posso ir na casa de fulano, não porque... E olha, muitas vezes eu não vou visitar fulano porque lá não tem nenhum café para eu tomar. Olha a mediocridade, olha o nível que está chegando as coisas. Graças a Deus eu sou um cara que eu erro bastante, eu tenho errado muito, eu tenho procurado aprender a cada dia, mas uma coisa que eu priorizo bastante é relacionamento. Quem me conhece sabe disso. Muitas pessoas aqui dessa live já receberam visita minha, eu mando mensagem, eu ligo, eu estou perto. Tem pessoas que eu saio, já saí esses dias aqui, eu fui na barbearia lá do Pedro, na barbearia Calaça, fui jogar sinuca com uma pessoa que chegou na igreja, um jovem que chegou na igreja, que um jovem que está caminhando agora, para quê? Para criar um relacionamento com ele. É um lugar que não tinha bebida, não tinha ninguém bebendo, não tinha ninguém fumando, porque muitos podem julgar nisso. Uma barbearia. Fui lá, joguei sinuca, a gente conversou, a gente se relacionou. E hoje ele tem uma admiração e respeito muito grande por mim. Não foi nada imposto, foi simplesmente de estar convivendo, estar perto, estar próximo. Esses dias um jovem passou alguns dias aqui em casa, estava passando por uma dificuldade muito grande, por uma luta muito grande. Ele veio aqui para casa, a gente ficou perto, a gente virava a madrugada aqui conversando, e esse menino, ele começou a ser transformado, Deus começou a transformar ele, e de repente, quando eu olhava, ia no quarto dele lá, ele estava lá orando, ele estava lá buscando a Deus, o seu semblante mudou, a sua perspectiva de vida, a sua ótica mudou, e ele saiu daqui fortalecido em Deus, porque ele precisava de um tempo de relacionamento com alguém que o aconselhasse, com alguém que colocasse limite, com alguém que puxasse sua orelha em certos momentos. E nós não queremos isso. Nós achamos muitas vezes que só pela pessoa estar ali dentro é suficiente, mas não nos preocupamos se essa pessoa está bem, se essa pessoa está com algum problema. Só dela estar no culto, assistindo o culto ali, presente na igreja, muitas vezes ofertando, dizimando ali, é suficiente. Não. As pessoas precisam de um olhar nos olhos, as pessoas precisam de um abraço, as pessoas precisam de alguém que elas possam confiar, de pessoas que são humanas, que não se colocam como deuses, mas são humanas, estão ali dispostas a chorar com ela, sorrir com ela e mostrar para ela que ela não está sozinha. E isso era o que Cristo fazia. Quantas pessoas... Jesus Cristo estava sempre com seus discípulos, sentava com eles, chamava eles em particular para se relacionar, sentava à mesa com eles, e mesmo assim foi difícil para Pedro entender. Imagina quando não há relacionamento, como que nós queremos que as pessoas sejam fortes, que as pessoas cresçam, que as pessoas entendam o propósito dela, se nós não estamos dispostas ou disponíveis a ajudá-las. Reino de Deus é relacionamento. Porque Deus sempre frisou e sempre fez questão de relacionamento, e é por isso que Ele se relaciona conosco. A Iris comentou, sim, muitos levam cargos como ser alguém superior, desprezam porque tem cargos, e isso é muita hipocrisia. Essa geração precisa se sentir abraçada, precisa se sentir seguro, sentir que pode contar com aquela pessoa. Nossa geração de jovens precisa ir disso, justamente isso. Quantas vezes nós estamos tacando pedra nos jovens, estamos afrontando, estamos colocando a culpa nos jovens, sendo que a culpa é nossa porque nós não temos tempo. Os pais não têm tempo para os filhos. Os pais já não sentam mais à mesa com os filhos, já não olham nos olhos do filho, já não conhecem mais o filho. Você não sabe o time que seu filho torce, a cor que ele gosta, quem que ele anda seguindo nas redes sociais, a música que ele costuma ouvir. Ele se tornou um estranho para você.
Aí quando o menino começa a se cortar, começa a ir com desejo de suicídio, começa a entrar em depressão, você começa a dizer que é frescura, começa a dizer que é demônio, começa a dizer isso e aquilo, começa a acusar até mesmo o pastor ou o líder porque não está acompanhando, sendo que o papel é teu, como pai e como mãe. Não há relacionamentos, os relacionamentos estão muito vazios. E como que nós vamos colocar princípios, como que nós vamos colocar valores em nossos filhos, nas pessoas que estão em nossa volta sem relacionamento? Não há como. Esses jovens hoje precisam de alguém que pegue na mão deles, alguém que ouça, alguém que converse, alguém que olhe nos olhos. Não é... Muitos pensam que liderar jovens é simplesmente reunir os meninos dentro de uma igreja no dia de sábado, ensaiar ali um louvor para cantar no domingo à noite, é só isso. Não, não é isso. Isso é simplesmente uma consequência, um trabalho que você desenvolve ali na congregação, na igreja. Mas o trabalho de um líder de jovem, ei, presta atenção aqui, você que é líder de jovem, um trabalho de líder de jovem é estar ao lado do jovem, é ser um amigo, é ser um exemplo na vida dele, é ter sensibilidade para ver os seus problemas, as suas dificuldades e oferecer ali um ombro, um abraço, uma voz. É disso que esses jovens estão precisando. Hoje, os jovens estão órfãos dentro dos seus lares, órfãos de pais vivos, aí vão para a igreja para tentar encontrar ali um apoio, um conselho, alguém com quem podem contar, só que lá dentro eles continuam órfãos, porque as pessoas não se importam com eles, só se importam que eles estejam presentes no ensaio, que vá à noite para o culto, que cante bonito e só isso. Não é só isso. Reino de Deus envolve muito mais do que mera liturgia, meros pensamentos humanos. Nós precisamos de relacionamento. A Camila está comentando, eu tenho certeza que Deus te deu o dom da sabedoria. Muito, pastor, muitos precisando ouvir essas palavras. Glória a Deus, Camila. Glórias a Deus. Sabe quantas vezes eu olhei para algumas pessoas morrendo dentro de igrejas? E muitos sem se importar se ela está bem ou não. Pessoas precisando de um abraço no final do culto e não ter ninguém para abraçar. Sabe quantas vezes aquela pessoa foi lá no culto? Presta atenção, você já viu isso, você já conviveu com isso. Você vê num culto de domingo, ou num congresso, ou em qualquer outra situação, num culto de missões que seja, uma pessoa entra na igreja, ouve a palavra, final do culto, apelo, ela vai lá na frente, ela confessa a Cristo, ela se reconcilia com Cristo, renova a sua aliança com Cristo. Mas eu quero destacar aqui principalmente os novos convertidos, aquelas pessoas que não conhecem ninguém ali, que entraram ali por um convite ou simplesmente porque o seu interior estava gritando por Deus, ele viu a porta aberta da igreja, entrou, ouviu uma palavra, foi tocado por Deus, ele vai lá na frente e se converte. Em muitos lugares não vai ninguém lá para dar um abraço, não vai ninguém lá para estar do lado dele. Aí a pessoa recebe ali aquela oração, a igreja dá glória a Deus, a pessoa vai, senta lá no último banco de novo como ela estava sentada, termina o culto, todo mundo vai falar com os amiguinhos, todo mundo vai falar com os bonitinhos, e aquele irmão fica lá no canto, olha para um, olha para outro, vai embora. Ele pensa, não, mas no próximo culto vai ser diferente. Aí chega o próximo culto, aquela pessoa entra de novo, senta lá no último banco, porque ele não conhece ninguém. Aí muitas vezes a pessoa que está na portaria dá a paz do Senhor para ele, só isso. Nem acompanha ele até o banco, nem pergunta como ele está, qual é o nome dele, não puxa, não tem relacionamento, aquela pessoa senta lá no último banco, aí de repente os irmãos começam a chegar, e a igreja está cheia, começa o culto, é louvor, e a glória a Deus, e é isso e aquilo, e um abraça o outro, e ele lá no canto. Ele sai daquela igreja tão decepcionado, tão ferido, tão machucado, que ele não volta mais. E quantas vezes nós temos visto isso? Pessoas que entram num culto, se convertem, voltam uma vez e desaparecem. Porque nos falta sensibilidade para sentir a dor das pessoas. Muitas vezes aquela pessoa já está dentro de casa, se sentindo um lixo, se sentindo rejeitado, abandonado, sem ninguém se importar com ela. Aí ela vai procurar ajuda, vai procurar uma amizade, vai procurar alguém que a escute dentro da igreja. Ela entra e ela sai, ninguém dá a mínima importância para ela. Que isso, gente?
o que nós estamos vivendo? Será que isso é reino de Deus? Será que isso é a vontade de Deus? Menosprezar pessoas, abandonar pessoas. De ontem eu visitei uma irmã, uma pessoa que eu conheço há um tempo, antes de eu voltar para Cristo, ela também era meio que de dentro da casa da minha última família, digamos assim. E conheci ela mais de vista, pouca conversa. E fiquei sabendo que ela estava agora, tinha se convertido, mas estava sem congregar. E eu marquei uma visita com ela através da missionária Regiane. Fomos até a casa dela, que ela é amiga dessa missionária. E a gente começou a conversar. Ela falou: olha, eu estava numa igreja e foi logo na separação, estava passando por algumas situações. Não teve ninguém que veio falar comigo, não teve ninguém que veio me ouvir, que veio me fazer uma visita, que veio estar perto de mim. Eu simplesmente fiquei abandonada, largada. Aí de repente, quando eu saí de lá e comecei a ir para outra igreja, vieram falar comigo que eu não poderia mudar de ministério, que eu não poderia mudar de lugar, sendo que no momento que eu mais precisei não tinha ninguém comigo. Olha o que está acontecendo, olha quantas pessoas estão feridas, estão morrendo dentro das igrejas porque falta amor, falta entendimento de reino de Deus. Deus nos chamou para ser auxílio, provisão, incentivo, ajuda para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Pelo amor de Deus, vamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, entender o propósito de Deus sobre nós, o que é reino de Deus. Sabe, quantas pessoas você visitou mês passado, esse ano? Para quantas pessoas você buscou, você orou, você perguntou como estava, você se mostrou interessado, você mostrou para essa pessoa que ela não estava só, que ela estava sendo amada, que ela tinha alguém intercedendo, orando com ela, que se preocupava com ela. Quantas pessoas? Nós precisamos entender o reino de Deus. Miriam está dizendo: o amor de Deus é revelado através de cada um de nós, e como vamos demonstrar esse amor se não vivemos em comunhão com nossos irmãos? Deus, ele toca através de nossas mãos, é justamente isso. Deus toca através de nossas mãos, Deus fala através da nossa boca. Já teve situações de eu ir ministrar, e quando eu vou ministrar fora, e na minha igreja também, eu faço questão de terminar o culto, eu descer e falar com todo mundo, abraçar todo mundo, cumprimentar todo mundo. E já teve situações de eu ir até uma determinada pessoa e sentir isso no meu coração e dar um abraço nessa pessoa. E para mim, coisa normal, eu sou um cara que gosta de abraçar, isso já faz parte de mim. Só que alguns dias depois, na mesma semana, alguns dias depois, essa pessoa me mandou uma mensagem no Messenger. E ela falou: pastor, aquele abraço que o senhor me deu, na verdade não foi o senhor, foi Jesus que me abraçou. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, eu não conseguia dormir, eu ouvia barulhos, eu via vultos, eu estava numa opressão muito grande. E quando o Senhor me deu aquele abraço, eu senti o abraço de Jesus, e a partir daquela noite eu comecei a dormir novamente. A partir daquele momento, daquela noite eu comecei a ter paz de novo, e hoje eu estou bem. Eu só queria agradecer a Deus por sua vida e lhe agradecer por aquele abraço. Uma coisa tão simples, mas que tem um poder tão grande, um abraço, um aperto de mão, um toque, um olhar nos olhos, e nós não estamos mais fazendo isso. Nós temos que começar a fazer para os outros entender isso, que fazer para os outros aquilo que nós queríamos que fizéssemos por nós, não esperando nada em troca, não esperando retribuição, mas fazer de graça, fazer porque você quer fazer, porque você tem algo. A gente só dá aquilo que a gente tem, que a gente só libera aquilo que tem dentro de nós. E nós devemos ser pessoas que têm amor, que têm compaixão, que têm interesse por vidas, que entendem realmente o reino de Deus, o propósito de Deus, e vivem em função desse chamado e desse propósito. Deus não chamou estrelas.
Ei, não venha para Cristo, não queira entrar no ministério, não queira ser um pregador da palavra, pensando em carros importados, pensando em casas, em mansões, em dinheiro na conta. Não, não foi isso que Jesus prometeu. Ei, escuta uma coisa. Vamos para a Bíblia. Já que estamos no Evangelho de Mateus, vamos lá. Mateus 4. Você que quer ficar rico através do Evangelho de Cristo, preste atenção nisso aqui, por favor. Mateus 4, no versículo 8, na ocasião, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele ficou 40 dias em jejum, sem comer e sem beber. E passados esses 40 dias, o diabo veio tentar Jesus. E no versículo 8 diz, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. O diabo transporta Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, a riqueza deles, o poder deles. E disse-lhe, o diabo falando para Jesus, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Pesado, né? Você que veio para o Evangelho pensando em enriquecimento, em fama, em poder, em ser conhecido e adorado, saiba que quem fez essa oferta foi o diabo, não foi Deus, tá? E se você vive hoje o Evangelho por causa de dinheiro, por causa de cachê, entenda uma coisa, o diabo, ele sempre vai te oferecer mais. E se você é movido por dinheiro, cuidado. Talvez você já está até servindo a ele sem perceber, porque ele te ofereceu mais. Não venha para o Evangelho por causa de dinheiro, não venha para o Evangelho querendo ficar rico, venha para o Evangelho porque você entende que Deus teve misericórdia da sua vida, que Deus te perdoou, que Deus te ama e por gratidão agora você vai fazer a vontade dele, não a sua. E viva por fé, viva o Evangelho de Cristo puro e simples e tenha Cristo como exemplo em sua vida. Todo aquele que é movido por dinheiro, é o dinheiro que o governa. Todo aquele que é movido por bens, por riquezas, por bens materiais, é o dinheiro que o move. E se o dinheiro acabar, ele deixa de fazer a obra de Deus, porque ele nunca fez a obra de Deus. Nunca fez a obra de Deus, porque se ele fizesse a obra de Deus, ele não se movia por dinheiro. Ele se movia por gratidão. Ele se movia pelo peso do chamado sobre a vida dele. Toma cuidado. Toma cuidado. Você que se move por dinheiro, que faz a obra por dinheiro, toma muito cuidado. O diabo ele sempre tem uma oferta maior. Você vai se vender? Ou será que você já se vendeu? Toma cuidado. Viva aquilo que Deus te chamou para viver. Já passei necessidade, já passei fome, já passei frio, já dormi na rua, já passei por tantas coisas, já teve situações de eu estar pregando na igreja, preguei quarta, preguei quinta, preguei sexta, sábado, domingo, sem cobrar nada, muitas vezes sem receber nada, de chegar em casa num dia, depois de um culto que eu preguei fora, meu filho pediu um pão e eu não ter um pão, não ter a condição de comprar um pão para dar para ele. Mas bem nesse momento, eu quis colocar dinheiro acima do meu chamado. Se for para padecer, se for para sofrer, se for para passar fome, nudez, prisão, eu passo por causa do chamado de Deus na minha vida. Existem coisas que o dinheiro não compra, que o dinheiro jamais vai comprar. Não seja um mercenário. Não seja um mercenário, um prostituto que cobra por algo que deveria estar fazendo por amor. Entenda o reino de Deus, entenda o propósito de Deus, entenda aquilo que Deus quer. É um privilégio você falar do amor de Deus para as pessoas, é um privilégio você pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão na rua, que estão sem esperança. Eu não preciso de púlpitos para pregar, eu não preciso de microfone, eu não preciso
de templos, de igrejas, de som bom ou não. Domingo de manhã eu vou para a porta do mercado aqui falar do amor de Jesus para as pessoas que estão passando. Às vezes à noite eu pego aqui algumas pessoas, a gente faz sopa, a gente vai lá no viciado, vai lá no morador de rua, vai lá na prostituta, levar uma sopa nesse frio, levar um agasalho e principalmente levar uma oração, uma palavra de Deus, olhar nos olhos dele e falar: olha, Deus pode mudar a tua vida. Eu não preciso de pessoas batendo palma enquanto eu prego. Eu não preciso de pessoas dando tapinha nas minhas costas, falando que palavra, que glória. Porque tem muitas pessoas aí jogadas nas ruas que ninguém se importa. Porque essas pessoas não têm nada para te oferecer. Porque essas pessoas não têm condição de colocar dinheiro no teu bolso. Porque para ir para essas pessoas, muitas vezes você vai ter que abraçar e elas não tomaram banho, elas estão sujas, fedidas. E você vai ter que abraçar. É por esse evangelho que eu vivo. É pelo reino de Deus. É pelo amor de Deus sobre a minha vida. Eu não faço nada em troca de aplauso, em troca de dinheiro, em troca de fama. Eu faço porque eu sou grato, porque eu não sou nada. E mesmo assim, Ele continua me amando. E mesmo assim, Ele tem misericórdia de mim, Ele me perdoa. Ele me chama de filho. E mesmo assim o seu Espírito habita em mim. E o que eu vou fazer? Como eu posso retribuir a isso? O que eu desse todo o tesouro, todo o dinheiro do mundo poderia pagar? Você tem que entender. Se for o dinheiro que move você, o diabo sempre vai fazer uma oferta maior. Se for o dinheiro que move você, você não está fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, você está fazendo a sua vontade. E não confunda a sua vontade com a vontade de Deus. Não confunda o seu reino com o reino de Deus, o seu império com a vontade de Deus. Quantas pessoas precisando de um abraço, quantas pessoas precisando de alguém que olhe nos olhos dela e diga: ei, ainda há esperança, Deus não desistiu de você, Jesus pode mudar a tua vida. Mas a gente tem se negado a falar disso para as pessoas. A gente tem se importado muito com o que os outros pensam, muitas vezes em ir pregar em lugares que estão cheios de crentes que já conhecem a Deus, que já servem a Deus. E nos esquecemos daqueles lá que estão largados, muitas vezes presos pelos vícios, e que ninguém quer estar perto deles. Quantas vezes, voltando de Brasília à noite, eu parava ali no Valparaíso. Você que mora por aqui, você sabe, Valparaíso ali, aquela pista em frente à BR, desde o início do Val, depois da passarela ali da Cidade de Jardins, é cheio de prostituta, de travesti ali, fazendo programas prostituindo. Quantas vezes, voltando de Brasília, o trânsito intenso, não me preocupava se alguém ia ver, se alguém ia pensar besteira, achar que eu estava ali querendo alguém para fazer programa, não. Quantas vezes eu passava e parava em cada um, baixava o vidro do carro e falava: ei, essa não é a vida que Jesus escolheu para você. Isso não é o que Deus quer para a tua vida, e Deus ainda tem algo para ti. Deus não desistiu de você, Ele pode mudar a tua história. Muitas dessas pessoas começavam a chorar, muitos olhavam para mim com raiva, outros já começavam a sair, outros já ficavam com um semblante mais triste, mas elas precisavam ouvir isso. Mas quem é que vai a essas pessoas? Porque muitos se preocupam com reputação. Ah, não, mas eu estou aqui, vai passar fulano, vai ver meu carro, principalmente o meu, que é conhecido.
vai achar que eu estou aqui procurando uma prostituta, um travesti, não. Eu estou ali manifestando o reino de Deus, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o encargo que Deus colocou sobre mim, eu vivo por esse chamado. Vamos começar a viver o reino de Deus. Quantas pessoas estão em volta de você que nunca ouviram falar de Jesus? Quantas vezes você convidou o seu vizinho para ir para a igreja? Quantas vezes você convidou o seu parente para orar contigo, para estar contigo na igreja? Nós queremos ser missionários na África, se não somos missionários nem dentro do nosso lar. Vamos parar, vamos começar a entender o reino de Deus, o que Deus tem para a nossa vida, o que Ele quer de nós. Deus não chamou estrelas, Deus não te chamou para construir impérios, Deus não te chamou para que você fique rico, que você esbanje, que você ostente. Evangelho é coisa para homem e para mulher. Homem e mulher que entendem o propósito e vivem pela fé, não colocando valores e preços naquilo que Deus tem te dado, não cobrando valores para pegar a palavra àqueles que não a conhecem, mas fazendo por gratidão a Deus, porque foi Ele quem te trouxe, foi Ele quem te chamou, é Ele quem te sustenta e é Ele quem te dá vida. Seja grato. Seja grato. Para quem está chegando agora, hoje, nós estamos com um sorteio. Homens, vocês vão ganhar um corte de cabelo, barba, lá na Barbearia Calaça, a melhor barbearia da região. Para participar é só colocar aí hashtag eu quero, só comentar hashtag eu quero. Mulheres, vocês vão concorrer a uma escova e hidratação ou uma escova e corte lá no Espaço de Beleza Lady Bean, no Jardim Ingá, em frente à Caixa Econômica. Para você participar também é só digitar aí, comentar, hashtag eu quero. Da mesma forma que eu fiz semana passada, amanhã eu vou fazer o sorteio, já vou divulgar o ganhador e já vou entrar em contato com você para que você já agende o dia, o horário para você ir cuidar também da tua beleza, tá bom? Foi lá na Barbearia Calaça que eu fiz a minha barba essa semana, até postei lá passo a passo, aquela barboterapia, pessoal de primeira, excelentes profissionais, você pode ganhar, tá? Só comentar, hashtag eu quero. Pai Senhor, Maiara Rocha, Deus abençoe sua vida, muito bom ter você aqui conosco novamente, tá? Dia 16 estarei com vocês, glórias a Deus, vou conhecer você, a Nayara Moreno pessoalmente, a igreja de vocês, os irmãos que ali congregam, para a glória do Senhor. Mira Fonseca comentou, quem faz a obra em busca dos próprios interesses não permanece não, pois é a unção de Deus que faz a diferença, realmente. Aqueles que querem viver um evangelho simplesmente para benefício próprio, eles... É difícil até falar, essas pessoas não conhecem aquilo que Deus tem para elas, aquilo que Deus quer deles, tá bom? Agora são 00:01, temos aí 1h15 de live, eu quero encerrar aqui. Sei que poderia ter falado mais algumas coisas, ou não sei, Deus sabe, mas eu sei que aquilo que Ele quis falar nessa noite, Ele teve liberdade para falar. Então entenda isso, meu querido, minha querida. Reino de Deus é cuidar do órfão, da viúva. Reino de Deus, assim como Jesus falou, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Reino de Deus é relacionamento, reino de Deus é não fazer acepção de pessoas, reino de Deus é cuidar de vidas, é ter amor pelo nosso próprio, é ser ajuda, é ser auxílio, é ser provisão para aquele que não tem. Se Deus está te abençoando, te prosperando, é porque Ele quer que você abençoe quem está à sua volta, passando necessidade. Se Deus está te levantando, te fazendo conhecido, é porque Ele quer te fazer uma voz para aqueles que não têm voz. Então, entenda o chamado, entenda o propósito, entenda o reino de Deus. Maiara, será uma honra recebê-lo, glórias a Deus. Vai ser uma honra estar com vocês, conhecer vocês, que Deus possa ter liberdade e fazer a vontade dEle em nosso meio.
tá bom? Eu quero agradecer você que esteve comigo até agora. Compartilha essa live aí no teu perfil. Por favor, compartilhe essa live para que a gente possa alcançar mais vidas, para que mais pessoas ouçam essas palavras, para que mais pessoas possam entender realmente o que é reino de Deus e parar de andar, de viver reino de homem, tá bom? Aproveita, coloca aí um tema que você quer que seja abordado na nossa próxima live. Eu vou deixar o tema da próxima live contigo. Coloca aí Maiara, Camila, Tiago, Hélio, Miriam, todos vocês aí que estão assistindo. Aqui não dá para ver todos que estão assistindo, nome por nome, mas vou ler aqui quem comentou: Iris, Regina, Jonatas, Cíntia. Comenta aí um tema para a nossa próxima live, aquilo que vocês querem que a gente possa debater aqui, que a gente possa explanar aqui na nossa próxima live. Vou esperar você colocar um tema aí, colocar um assunto, tá bom? Tiago, Miranda, Samuel, comenta aí aquilo que precisa ser debatido na próxima live. E aproveita, tá acabando a live, aproveita, você ainda tem a oportunidade de participar do sorteio. É só digitar aí #EuQuero. O homem vai concorrer a um corte de cabelo e barba lá na Barbearia Calaça, e as mulheres vão concorrer a uma hidratação e corte, ou hidratação e, aliás, a uma escova e corte, ou escova e hidratação no Espaço de Beleza Lady Lu. Vou fazer o sorteio amanhã, mas para participar você tem que digitar #EuQuero. Aproveita que a nossa live está acabando e é os teus últimos minutos para você participar desse sorteio, tá? Digita #EuQuero para participar. E aí, pessoal, qual o próximo tema que nós vamos abordar na live do próximo sábado? O que você quer comentar, o que você quer que a gente interaja aqui? Coloca aí. Vou te esperar rapidinho. Será que vocês não têm assunto? Será que vocês não têm algo que vocês queriam que fosse explanado? Tá? Vamos explanar juntos, vamos debater juntos aqui, tá bom? Agradecer novamente a todos. E falar que eu voltei a gravar as videoaulas do curso básico em Teologia Discípulos Bereanos. Hoje eu postei ao meio-dia, posto todo sábado as videoaulas. Tá lá, postei a matéria de homilética, a aula de homilética, para você que é pregador, pregadora. São matérias que você tem que aprender, que dominar, é a hermenêutica e a homilética. Essas duas matérias acompanham os pregadores, porque a hermenêutica é você interpretar a Bíblia e a homilética é a arte de você preparar e apresentar um sermão. Então, entra lá no canal Teologicamente, tá no YouTube, pode colocar Teologicamente e lá você vai ver o canal, se inscreve lá e tem acesso a esse curso totalmente gratuito. Tem um link lá para você fazer o download de todo o material da aula para você estudar em casa, no momento que você preferir, com todas as referências que tem no decorrer da aula, tá bom? É só entrar no canal Teologicamente. Hoje eu postei a aula de homilética e você pode acompanhar lá, tá? Já tem introdução bíblica, hermenêutica e agora homilética, e a gente tem algumas matérias ainda para colocar todos os sábados, uma aula nova. Começaram aqui as pessoas a colocarem, darem temas. A Maiara Rocha, Ministério versus Missões. A Camila, sobre provação. Provação entra um pouco também naquela outra live, né? Do propósito, constância no propósito, mas a gente pode falar mais sobre isso. Então, a Maiara colocou Ministério e Missões. Ela especificou aqui, chamado ministerial e chamado para missões, um ótimo tema. A Iris colocou jejum e consagração, as diferenças entre um e outro. Tá? Tem diferenças e tem pontos parecidos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom tema também. Então temos esses dois temas, 3 temas, né? Além da aprovação que a Camila aqui colocou. Eu vou ver aqui, no próximo sábado já vai ser um desses temas, tá? E os outros consecutivamente nos próximos sábados. Você já compartilhou essa live aí no teu perfil? Se não, clica aí, compartilha agora. Coloca aí #EuQuero, o sorteio vai ser amanhã.
Muito obrigado por você ficar comigo até agora. Entra lá no canal Teologicamente, acompanha lá o curso básico em Teologia Discípulos Bereanos. Tem outros vídeos lá também para você assistir. Pode colocar lá um tema para vídeo também, que a gente vai gravando e colocando lá. E glórias a Deus, eu agradeço muito pela tua vida. Vamos orar para que a gente possa encerrar. A Mira colocou também os chamados e os escolhidos. Muitos são chamados, né? Poucos os escolhidos. Tema muito bom também. Vamos lá, a gente vai colocando aí na sequência. Feche teus olhos agora em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por mais uma live, Senhor, por mais um momento que eu pude estar com os meus irmãos através, Senhor, da internet, através dessa rede social. Espírito Santo, que Tu tenha liberdade sobre nós. Pai, que Tu possas nos mostrar, Senhor, e nos ensinar a viver o Teu reino, Senhor, a Tua vontade, o Teu chamado em nossas vidas. Pai, que nós possamos nos desprender, nos desfazer, Senhor, do nosso ego, do nosso eu, Senhor, do nosso achismo, da nossa própria vontade, para viver aquilo que Tu tens sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um, Senhor, que assistiu essa live, que vai assistir essa live posteriormente. Pai, que Tu possas tocá-los, que Tu possas, Senhor, alinhar o Teu propósito sobre a vida deles, que Tu possas abrir os seus olhos, Senhor, para que eles possam enxergar aquilo que Tu tens. Senhor, que eles possam entender que reino de Deus, Senhor, uma coisa diferente, é algo, Senhor, que envolve renúncia, que envolve, Senhor, viver pela fé e não, Senhor, jamais pensamento de enriquecimento, pensamento de fama, pensamento de reconhecimento de homens, Senhor, mas de obediência a Ti em todos os quesitos. Pai, que a nossa mensagem não seja nossa, mas Tua, Senhor, que Tu tenhas liberdade sobre nós. Pai, que Tu possas nos levar aonde Tu queres, Senhor, que nós estejamos, Pai, para fazer a Tua vontade, a Tua obra e não a nossa. Por isso, Senhor, dá-nos um coração grato, um coração humilde, um coração igual ao Teu, Senhor, e nos ensina a nos mover, Pai, no Teu reino, a nos mover no Teu chamado e no Teu propósito. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a cada um, Senhor, agora, com toda sorte de bênçãos, em Teu nome, e eu oro te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Rafael Salazar entrou agora. Glórias a Deus. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ficar comigo até agora. Próximo sábado, mesmo horário, às 22h45, nós temos um encontro. Então já coloque o despertador do teu celular, já programa aí na tua agenda, já marca esse tempo para que a gente possa estar juntos, tá bom? Essa semana eu já divulgo, agora no início da semana, o tema da nossa próxima live, que vai ser um tema desses que vocês colocaram aqui. Tá bom? E amanhã o sorteio, hashtag eu quero, se você digitar agora ainda você vai participar. Homens, corte de cabelo e barba na Barbearia Calaça, e mulheres, escova e hidratação ou escova e corte lá no Espaço de Beleza Lady Bean. Eu já quero agradecer também ao Pedro lá da Barbearia Calaça por nos honrar e nos ajudar nesse sorteio. Também a Lady lá do Espaço Lady Bean, que Deus possa abençoar, que Deus possa fazê-los prosperar abundantemente, que vocês continuem sendo bênção na vida das pessoas, tá? Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.